Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h25, 6h25, horário de Brasília. Estamos de volta, agora abrindo pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores presentes aqui. E nessa manhã estamos recebendo com muita alegria os pastores Enéas dos Santos, Carlos Alberto, Mauro Brito, Ricardo Diniz e Adriano Erlacher. Lembrando para os irmãos que o texto trazido nessa manhã, daqui a pouquinho vamos colocar na tela para você. Antes, tem um pedido de oração aqui pela jovem. Ela mora aqui em Cariacica, no bairro Retiro Saudoso. É a nossa irmã Maísa. Ela é filha dos irmãos Isaías e Penha. E a Maísa, essa jovem, ela está internada. Ela tem uma doença autoimune e precisa das nossas intercessões, precisa da sua intercessão, para que você possa estar orando por ela, intercedendo ao Senhor pela Maísa, por essa jovem que precisa de uma bênção do Senhor na área da saúde. Portanto, eu peço aos irmãos, por gentileza, anote o nome da irmã Maísa. Nome facinho de anotar, né? 5 letras apenas, Maísa. Ela é daqui de Cariacica. Orar por ela. Lembre-se dela nas suas orações, nas suas intercessões, tá bom? Precisa da oração, precisa de uma bênção. Também peço aos irmãos estejam orando. O pastor Ricardo Diniz até orou. A palavra do Senhor diz assim: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, temos que orar não só por Jerusalém, mas por toda aquela região ali do conflito, os países ao redor, né? Toda aquela situação ali, orar pela paz, né? Porque nós servimos o Sar Shalom, que é o príncipe da paz. Então, vamos orar. Não esqueça, nas suas orações e intercessões, orar pela obra lá em Israel, pelos nossos irmãos que moram lá, por toda a comunidade, também pelos irmãos ali que moram na Palestina, ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Orar por eles, na Síria, naquelas nações ao redor. As pessoas estão sofrendo ali, meu Deus, com famílias dizimadas, famílias sofrendo. Daqui uns dias, pessoas saindo, né, pelas fronteiras, indo para outros lugares, assim como aconteceu com a Ucrânia. Então temos que orar pela paz, que a paz possa reinar ali na vida daquelas pessoas naquelas regiões, tá bom? São 6h27. Agora sim eu vou pedir o nosso querido irmão Josias Nunes, o nosso querido irmão que está na técnica aqui da TV Manaim, da Rádio Manaim, sempre nos auxiliando. A você que acompanha a nossa programação, agora também, além do YouTube, do aplicativo de celular, da Rede Mundial de Computadores, da FM 100,3 em Minas, agora também pela Parabólica, canal 126 e canal 381, tá bom? Você pode acompanhar pela Parabólica, você que tem Parabólica em casa, você que mora no interior do estado do Espírito Santo ou qualquer parte do território nacional, canal 126, canal 381, você pode assistir ou ouvir a Rádio Manaim e também pela TV Manaim, obviamente. Bom, nosso irmão Josias, por favor, na tela, o Salmo 126, versículo 6. Obrigado, querido. Diz assim o texto: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo. Aí na sua Bíblia tá seus molhos. Na Bíblia do original tá a sua recompensa. A sua recompensa. Muito bem. Bom, para que você em casa, eu vou contextualizar para que você em casa possa entender. O Salmo 126, ele faz parte dos cânticos dos degraus, que quando o povo de Israel subia a Jerusalém para as festas anuais, eles subiam cantando, porque os salmos são cânticos, é como se fosse a coletânea de Israel. E eles subiam cantando, e esse é um cântico de louvor e gratidão a Deus. Mas qual era a situação aqui? A situação era que fala de uma geração de Israel que vivia no cativeiro, presos, né? Limitados, humilhados, e Deus libertou aquele povo, o Senhor libertou aquele povo. Então havia gratidão no coração deles. Por isso que o Salmos aqui, 126, é um cântico de gratidão e louvor. Imagine você que está em casa, imagine, depois de tanto tempo, preso, humilhado, né? E sem ter liberdade para nada, muito ao contrário.
voltar à sua terra natal. Meu Deus, o texto diz aqui, o sorriso estava de orelha a orelha, né? A minha boca se encheu de riso, meu coração de cântico, feliz da vida por voltar, sair daquela situação que para muitos era impossível acontecer. Mas eu lembro a você, que está em casa, que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Muito bem, para muitos que estavam ali no cativeiro e até outros que estavam fora do cativeiro era impossível, mas Deus realizou e aquele sonho tornou-se realidade. E esses salmos nos mostram como Deus torna possível o impossível. E ele colocou um sorriso nos lábios de um povo sofrido e angustiado. Este era o cenário. Mas no verso, e nós vamos falar isso mais na frente, eu vou só falar aqui no início, no verso 4 desse salmo, diz assim: Senhor, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Está aí na sua Bíblia. No original, tá: restaura a nossa sorte como as correntes ou torrentes do Negueb. Negueb é um deserto que tem no sul de Israel, em que a maior parte do ano é terra árida, torrões. Mas que quando cai a chuva serôdia, meus irmãos, ali torna-se um rio caudaloso, um jardim florido. Então o salmista diz: assim como o Senhor faz com o Negueb, faz com a gente também, porque eles estavam retornando e Jerusalém estava com portas queimadas a fogo, portas derrubadas, muro caído, um monturo de bicho no meio da rua. Então eles viram que recomeçar seria mais difícil do que começar. Então eles falam: Senhor, assim como o Senhor nos tirou do cativeiro como um forte, operou um milagre, opera outro milagre agora. Nos dê essa oportunidade, nos dê essa chance de recomeçarmos. E assim como o Senhor faz com o Negueb, que as pessoas olham, parece que não tem vida, mas quando cai a chuva, a vida floresce. Faz assim com a gente também. Que coisa linda, né, pastor Enéas dos Santos, esses Salmos 126. E o Senhor trouxe aqui no versículo 6, quando ele fala assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Olha, o Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições. Teríamos e teremos aflições. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo. E se nós permanecermos no Senhor, nós estaremos com Ele para sempre. Nós venceremos por Ele, com Ele, porque Ele vence por nós as batalhas. Mas quando nós temos sonhos, e o pastor falou isso aqui em off, quando nós temos sonhos, nós temos a semente está plantada, né? Nós vamos chorar muitas vezes aqui nesse mundo, mas enxugue suas lágrimas, porque o Senhor é que nos enxuga as nossas lágrimas, porque certamente, ele diz aqui, certamente, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, não tem dúvida, é certamente, com alegria, trazendo a sua recompensa. E a recompensa é a salvação, é a vida eterna. Pastor Enéas, a paz, Senhor. Paz do Senhor Jesus. Kleber, os pastores aqui da bancada. Isso, para nós, é o que nos motiva a cada dia a caminhar, entendendo que precisamos estar definidos com essa certeza, certamente. Entendendo que o sentimento de angústia do cativo, de quem está preso por algum motivo dentro daquilo que ele está vivendo, muitas vezes faz o homem chorar. Faz o homem chorar. Mas da mesma forma como você mesmo mencionou, a alegria do liberto é algo maravilhoso. Quando ele tem essa experiência de libertação, não tem como se expressar como é bom ser liberto. E o que você mencionou, Kleber, aqui, eu quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo, né, que existe toda uma diferença. A palavra aqui que nós lemos fala aquele que leva. E aquele que leva é porque ele tem algo. Então hoje o que vai fazer a diferença é quem tem essa semente, que é a palavra, que é Jesus, que
vai poder caminhar entendendo que ele não está só, ele está caminhando e muitas vezes chorando, mas é o choro, pode ser o choro de alegria pela resposta de oração, mas pode ser o choro pelas lutas que são travadas. Mas o que vai fazer diferença é essa certeza que você mesmo falou, é essa certeza de que nós temos uma recompensa. Um dia tivemos uma experiência de ter um bom encontro com Jesus, com a palavra. E neste encontro nós somos impactados. E desde então nós nunca mais fomos os mesmos. E o que faz para nós a diferença quando nós lemos aqui a palavra nessa manhã, Kleber, nós temos como base Jesus, que ele se despiu da sua glória e habitou entre nós pecadores. A palavra fala assim, andando e chorando. E o Senhor Jesus, no ministério dele, ele caminhou. E no ministério foi um ministério de muita dor, sofrimento, de muitos embates, mas ele foi até o fim. E ele tem essa semente. Por que ele tem essa semente? Porque ele é a palavra viva. Que germina. E ó, a palavra fala assim que é andando e chorando, né? A palavra fala assim que chegou o momento que Jesus chorou. É andando e chorando. Mas ele foi até o fim. Isso, não podemos parar. Ele foi até o fim, foi na cruz e venceu por nós. Então essa é a nossa certeza. A certeza de quê? Que certamente nós vamos ter a nossa recompensa, que é a salvação. Glória a Jesus. Deixa eu chamar aqui, eu vou pedir licença ao pastor Adriano Erlacher. Vou chamar aqui o pastor Ricardo Diniz, que eu tenho que liberá-lo mais cedo. Ele vai ter que viajar para os Estados Unidos, né? Ali para o governador Valadares, né? Condado de Valadares. Pastor, o salmista, ele retrata a grande alegria sentida pelos cativos quando saíram da Babilônia. Mas o que eu quero abordar com o senhor é o verso 4, que diz assim: porque era humanamente impossível imaginar que eles saíssem daquela situação. Mas Deus, como é forte, tirou eles dali. E as nações, no verso 4, fala assim: então dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Né? Verso 2, aliás, desculpa, verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Então, as nações diziam antes, quando eles estavam presos, e acabou. Ou seja, foi-se a glória de Israel, né? Mas agora eles estavam contemplando maravilhados a operação da mão do Senhor naquele povo. E eles estavam dizendo, o Senhor fez grandes coisas para esse povo. E acontece exatamente nos nossos dias também assim. Quando nós estamos levando a preciosa semente, que é a palavra do Senhor, muitas vezes andando e chorando, né? Ou chorando e andando, andando e chorando. Mas certamente o Senhor tem feito grandes coisas pela igreja, pela sua amada igreja, pelo seu povo nesses últimos tempos. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor Kleber, paz dos seus pastores aqui da Ricardo, Mauro Brito, Casalberto, Adriano, Enéas. É interessante, Kleber. Eu vou até começar por um outro aspecto. Quando Jesus ele cura alguns, ele fala assim: levanta e anda. Então, o que adianta a bênção de Deus se o homem ficar parado no mesmo lugar? Verdade. Isso aí é uma realidade. Isso estava estabelecido também para o povo de Israel. Então, quando ele fala que saindo, né, quem sai andando, isso sai andando o seguinte: aquele que leva a preciosa semente. Então, se ele não sair, não adianta ele ter semente. Não adianta ele chorar. Porque não vai resolver o problema. Então, você vê, é uma sequência de fatos. Primeiro, tomar essa posição, essa postura, né? Porque semear já subentende-se essa ação de sair, levantar, ir ao local do plantio. E se esse local de plantio também não estiver pronto, isso pode também não ter um bom resultado, como nós vamos ver
a parábola do semeador. Eis que saiu o semeador a semear. E qual foi o grande problema? No bom sentido, né? Uma semente caiu à beira do caminho, entre as pedras. Isso é importante semear? É importante semear. Mas para você voltar colhendo os feixos, ou os molhos, ou a bênção, aquilo que você foi buscar, o que você está buscando, aí é uma experiência quando realmente você age na direção de Deus. Isso é, na direção do Espírito Santo. Nós estamos aí diante de um evento para o mês que vem, Festas de Trombetas 3, em que muitos estão fazendo já a sua lista de convidados, estão orando, estão buscando. Não adianta eu fazer a lista de convidados e não convidar. Não adianta eu convidar se eu não orar por essas pessoas. Então, eu acho até que se aplica bem esse versículo hoje em relação à própria evangelização que vamos ter do Festas de Trombetas, né? Então, aquele que leva a preciosa semente, aquele que leva a palavra do Senhor, andando e chorando, isso é, em ação, isso é, em oração, em busca, você vai colher resultado. Maravilha. Mas Senhor, aquela pessoa que eu queria que viesse para a igreja, aquele parente meu que queria que salvasse, aquele chefe meu que eu levei o link, ele não ouviu, não assistiu, Senhor, mas era aquele que eu queria. Mas o Senhor, ele tem um projeto. Então você vai sair, levar a semente, orando, chorando e às vezes cantando. E às vezes você está cantando, mas você está chorando porque a batalha está grande, entendeu? Mas saiba você o seguinte, há um resultado. E esse resultado, ele é provido pelo Senhor. Ainda, se adiantando mais ainda, quando você vai a Paulo, o que Paulo diz? Um planta, outro colhe. Se eu errar aqui a sequência, Mauro Brito... Um semeio. Mas se eu errar a sequência aqui, Mauro Brito está aqui para me ajudar nessa sequência, entendeu? Mas ele fala, quem é Apolo, quem é Paulo, e eu tenho outro, ele fala assim... mas ele fala só dele, de Apolo. Eu sou de Paulo, né? Que fala. Então ele mostra toda essa questão, colocando que, mas quem dá o crescimento no final, que eu queria estabelecer, é Deus. Então, se eu, ainda que eu andasse chorando, tudo mais, mas não tivesse na presença de Deus, é como se eu estivesse jogando as sementes à beira do caminho. Isso não tem uma coisa. E aí, mas por que a palavra fala então que aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos? É porque aqui está falando justamente do cântico de degraus. Eles estavam subindo para Jerusalém. Era lugar de adoração. Então, se você está subindo para Jerusalém, se a sua vida, o seu caminhar é para o local de adoração, se o seu caminhar é para estar na presença do Senhor, saiba você o seguinte, essa semente, ela é preciosa, é a palavra, ela vai ser levada, está sendo levada, e nas orações e na súplica, o Senhor te dará uma bênção, tal qual você não experimentou nos últimos anos, ou ainda nem experimentou na sua vida, porque Ele é Deus de bênção, Ele é Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E aí nós podemos falar com toda certeza o que as pessoas de fora estarão nos vendo, dizendo o seguinte: grandes coisas tem feito o Senhor por esses, grandes coisas tem feito o Senhor, né? Por esse povo que tem realmente levantado na direção do Espírito Santo, levado a preciosa semente, andando, chorando, porque certo é a nossa vitória. Muito bem, então deixa eu me despedir aqui do pastor Ricardo Diniz, que vai ter que viajar agora. Pastor, obrigado. Leva o nosso abraço ao nosso povo lá da nossa querida GV, governador Valadares, leva o nosso abraço. Vai ver o pastor Jackson lá? O Jackson fica em Conceição, não? Não, Conselheiro Pena? Conselheiro Pena. Não, mas é um outro Jackson agora. Outro Jackson? Lá de Valadares. Deu.
Tem alguns pastores assim que me esquecem o nome. Você fala assim. Mas tem o pastor lá da igreja da minha filha que nesse momento, entendeu? Sim. Falhou Vai ver Rebeca. o nome aqui, mas vou ver minha filha, Tá entendeu? certo, tá certo. Meu genro é coisa boa, entendeu? Não é coisa que o pessoal fala genro, mas é parente, é gente boa, entendeu? Mas certamente estarei lá com os irmãos em Amém. Valadares e nos encontraremos lá com alguns. E é sempre uma alegria, porque se tem uma coisa que nos faz sentir em casa, não é estar na casa de um filho, da filha, de um parente, mas é quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos na nossa igreja, a sensação que nós temos é que nós estamos em casa, não tem uma diferença, entendeu? São os irmãos, é a presença do Senhor, é o mesmo modo, é o mesmo Espírito operando, porque a palavra fala um só corpo, um só Espírito, né? Gostaria de mandar aqui apenas uma lembrança, uma saudação, isso é a igreja, uma das igrejas que eu estou à frente, João Goulart 3, está aniversariando esse mês, como também a igreja do pastor Zé Henrique, lá no Ormilha 2 também está aniversariando, e é sempre bom quando a gente passa essa fase, né, do aniversário da igreja, principalmente quando coincide justamente com o mês de outubro. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor pastor, boa viagem, bom A retorno. paz do Senhor Jesus, meu amado. Bom, enquanto o pastor está se dirigindo ali, eu vou mostrar para você que está em casa esse livro que você pode encontrar. Deixa eu ver aqui como é que tá no meu retorno aqui. Pronto, agora sim. É o Maná Diário, volume 1 e tem o volume 2 também. Esse livro, para você que é obreiro, para você que é diácono, ungido, pastor, as irmãs que pregam, você que faz visita, você que gosta de uma boa leitura, são 365 mensagens reveladas. Aqui. Agora ficou melhor aqui para você? Tá melhor aqui, né? O foco agora melhorou. Isso. Você pode adquirir esse livro. Você vai pregar o ano inteiro sem repetir uma mensagem, né? E tem o volume 1 e o volume 2, tá bom? E esse volume 1 e o volume 2 são 2 anos sem repetir uma mensagem. Você vai pregar tão bem quanto o pastor Enéas que trouxe essa mensagem hoje aqui, né? Tá aqui volume 1, volume 2, você pode adquirir no Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, ao lado do presbitério, ou no Manaim Domingos Martins. Cleber, mas eu moro em Porto Alegre, eu moro em Alagoas, eu moro em Fortaleza. Então você entra no site do Instituto e você vai receber na sua casa, rapidinho, tá bom? Quando você terminar de fazer a inscrição, o rapaz lá já tá batendo, tocando a campainha, falando, seu livro chegou, tá bom? Então eu recomendo mesmo, muito bom. Maná Diário, são muitas mensagens reveladas que você pode ter aí com você. Pastor Adriano Erlacher está também conosco nessa manhã. Pastor, as nações diziam, foi-se a glória de Israel. Mas depois eles mesmos testemunharam, olha, Deus está com esse povo, hein? Grandes coisas fez o Senhor a esse povo. Trazendo para nós hoje em 2023, em diversos momentos da vida, todos nós vamos chorar por alguma coisa, vamos chorar. Mas para Deus essas lágrimas são sementes, porque diz, quem semeia com lágrimas, né? Ele cita aqui o texto que nós lemos aqui nessa manhã. O nosso Deus é aquele que restaura a nossa sorte, não importa o quão difícil se é impossível ou não, para Deus tanto faz. Verdade. Porque Ele é poderoso para restaurar, para refazer, para nos dar uma nova chance. Paz do Senhor, pastor Erlacher. Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor, os irmãos aqui, os pastores da bancada, aos nossos ouvintes. É porque essa semente, ela é preciosa e faz a gente receber essa bênção. É porque essa semente é a semente da vida. Aleluia. Aquele que leva a semente da vida, aquele que leva a semente que é a palavra do Senhor Jesus, ela tem um valor muito grande. E a glória de Deus na vida da igreja, na vida dos irmãos, naqueles que estão nos ouvindo, é porque aquilo que fazemos hoje, ele tem um preço maravilhoso. E é o preço que é o preço da vida, que é a semente. Então o mundo está semeando a morte, a destruição, né? A dissolução dos casamentos, da família, tentando se reestruturar. Quem lê um texto desse assim, na razão, fala o quê? Não, que a gente sofre, a gente luta, a gente chora,
mas lá na frente Deus vai dar vitória, né? A gente consegue, eu lutei tanto pelo meu trabalho, pela minha vida, como se fosse só para isso aqui. Mas esse texto ele é muito profético. Ele fala de uma semente da vida, uma semente que com choro, né, com lágrimas, com luta. Por quê? Porque o tempo é difícil, né? Nós estamos semeando, nós não estamos semeando no jardim, está semeando num campo difícil, né? Que é o campo do coração do homem, ou, né, um campo enganoso, um campo difícil de semear. Mas essa palavra é diferente, porque é a semente da vida. Então encontra lá um coração de terreno duro, difícil, mas essa semente penetra e germina. Encontra um coração duvidoso, difícil, temeroso, né? No momento de guerra, estamos vivendo aí, no mundial, todo mundo assistindo, né? As notícias, então fica com temor com isso, mas é nesse campo que essa preciosa semente ela está sendo semeada. E ali vai ser o quê? Vai ser a grande bênção para nós. E a igreja glorifica o Senhor. Nós estamos como que sonho, né? Porque se a gente olhar para a nossa vida, o que nós éramos, né? Eram presos, cativos, mas um dia o Senhor nos libertou e colocou, né, essa semente no nosso coração, na nossa vida. Então nós estamos aqui saindo a semear. E a palavra fala assim, voltará sem dúvida com alegria. Então, passamos um período de prova? Passamos, todo mundo passa. Mas qual é a nossa alegria? Nossa alegria é o resultado da palavra da vida no coração do irmão, da irmã, daquele que está ouvindo. A minha alegria como pastor é ver a palavra, a preciosa semente, frutificar, dar os seus frutos, germinar no coração da igreja, daquele que entra cansado, daquele que entra abatido. E aí eu falo, o que houve? Agora não. Agora eu estou colhendo os molhos. Agora eu estou voltando com alegria, estou voltando com bênção e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, eu entendo isso. O grande valor dessa palavra é que essa semente é algo mais precioso na vida do servo. É a semente da vida. Está na minha mão, na sua mão, naquele que está com link. É a semente, é a preciosa semente sendo lançada, né? O semeador saiu a semear, então está aí a palavra para todos. E ela é preciosa. Não pode ser colocada em qualquer lugar, não pode ficar no bornal, não pode ficar lá no celeiro, não. Tem que ser semeada todos os dias. E um veículo aqui é a Rádio Manaína. Exatamente. Está sendo aí semeada todos os dias. E lembrar o que nós levamos no nosso coração é precioso, porque é a semente, a palavra da vida, é a que transforma o coração. Quantos aí estão sendo enganados com outras sementes, que não é da vida? É a semente da prosperidade, é a semente da saúde, é a semente do bem-estar, é a semente de tanta coisa. Mas a semente da vida que a gente leva, essa transforma a vida do homem. Deixa eu chamar aqui também. Isso, obrigado, pastor. O diácono Anderson Lacerda está aqui conosco também. Está aqui conosco nessa mão. Uma alegria receber aqui o nosso querido irmão, que é Canela Verde, né, Anderson? Sim. É daqui de Vila Velha, mas está morando em Santa Teresa. Nascido e sendo criado. Criado aqui em Vila Velha, mas. Sendo ainda. Sendo. Morando em Santa Teresa, que é pertinho daqui também, né? Sim. A irmã Maria Lúcia, ela escreveu, mandou uma mensagem aqui. Ela disse assim: Kleber, hoje, especialmente hoje, a madrugada falou ao meu coração de uma maneira sobrenatural. Glória a Deus. Quando me converti, o meu esposo, meu Deus, ele se levantou contra mim. Mas ainda assim, olha só, ele me deu uma Bíblia de presente e estava marcado na Bíblia esse versículo. Leu aqui, aquele que leva a preciosa semente. O Senhor havia me prometido a salvação dele. Eu orei por 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, levando todo dia a preciosa semente. E Deus o alcançou. Hoje colhemos com muita alegria esse fruto. É preciso ter fé e não se afastar da mão de Deus, porque a colheita é certa. Glória a Deus. Deus pode nos tirar do cativeiro, do fundo do poço, seja qual for a situação. Senhor pastor, o diácono Anderson. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor os pastores, aqueles que nos ouvem. Kleber, eu estava ouvindo a mensagem do pastor, depois os comentários, e eu me recordei de um texto
que o Senhor Jesus falou a alguns gregos que foram até os seus discípulos, né, pedir que ele desse uma palavra a eles, talvez esperando ouvir alguma frase filosófica, alguma coisa, né? E Jesus fala algo que eu acho que tem uma conexão com o que nós estamos falando nessa manhã. Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui estava falando dele mesmo, que ele era esse grão de trigo que o Pai havia enviado à terra e que era necessário que ele morresse, porque ele morrendo, ele daria muitos frutos. E Jesus, quando você olha esse Salmo 126, Jesus ele traz o homem de volta para perto de Deus, mas foi com dor, foi com sofrimento, foi com angústia, talvez sentindo aquilo que aqueles que voltavam de Babilônia ou iam até Jerusalém sentiam. Né? Mas hoje, os feixes, os molhos estão aqui. Só nessas salas tem seis, né? Aqui. E fora os demais que estão por aí, tudo fruto dessa semente que Deus mandou, precisou morrer, germinou, mas agora produz muito fruto. O esposo da irmã, essa semente. Ele aceitou o Senhor, encontrou a salvação pela oração da irmã, mas primeiro porque um dia Jesus, como essa semente, porque ele é a palavra é a semente, ele morreu, ele aceitou morrer para germinar e para dar muitos frutos. Então você imagine hoje o pai olhando os frutos que o sacrifício do seu filho não gerou. E quantos outros ainda o Senhor não quer alcançar, quantos que o Senhor não está alcançando agora, nesse exato momento, ouvindo essa palavra simples, né? Mas a palavra que é a nossa vida, é a nossa experiência. Se nós estamos aqui, é porque primeiro essa semente morreu, germinou, mas ressuscitou. Eu olho assim, Israel tinha uma alegria em voltar a Jerusalém. Né? A igreja dessa última hora ela tem uma alegria, que é voltar também para Jerusalém. Mas a Jerusalém que nós vamos voltar não é essa que aí está nos noticiários, mas a Jerusalém que nós vamos retornar para ela é a eterna. A nossa alma, ela anseia por isso. Exatamente. A nossa alma anseia por isso. E aí, assim, voltarão com alegria, né? A igreja, nesse momento agora, você imagine a alegria da igreja primitiva, quando aquelas mulheres chegaram e disseram assim: Pedro, o mestre está vivo e te chama. Você imagine a alegria daquele homem que antes havia negado e agora para ele abre-se uma oportunidade dele chegar e pedir perdão pelo que ele tinha feito. Então, a alegria da igreja primitiva em saber Jesus está vivo, essa alegria ela é incontável, ela não se pode mensurar. É a mesma alegria hoje que a igreja vive quando ela vê os sinais se cumprindo e saber e dizer: olha, Jesus está voltando. Sabe que você me fez lembrar aqui, Diácono Anderson? Porque eu não sei se os senhores estão aqui gostam, eu acho que sim, de ver o pôr do sol, né? Sim. Gostam de ver o pôr do sol? Por que as pessoas gostam tanto de ver o pôr do sol, né? Aliás, lá no Rio de Janeiro tem um local, um arpoador, é muito famoso lá no Rio. As pessoas vão sempre no final da tarde para ver o pôr do sol, que é o melhor lugar no Rio de Janeiro para você ver o pôr do sol na sua totalidade. E as pessoas levam violões, violinos. Aí, quando tá terminando o pôr do sol, elas batem palmas. Mas a pergunta é: por que as pessoas gostam tanto de ver o pôr do sol? Por que o pôr do sol mexe tanto com as pessoas? Sabe por quê? Porque lá no Éden. Isso, no Éden. Essa resposta tá lá no Gênesis. Né? Lá no Gênesis. Perfeito. No pôr do sol, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Exatamente. E então, a nossa alma que veio de lá e anseia retornar para lá, quando ela vê o pôr do sol, ela lembra: ele está vindo aí. Sim. Esse é o desejo da nossa alma. Isso aí. É isso, né? E a nossa alma, ela anseia retornar da onde ela veio. E aí, de quem ela criou. E é importante, Cleber, porque assim, o homem, quando ele está afastado de Deus, ele está afastado da profecia.
Então, assim, as coisas acontecem e o homem se desespera, o homem lamenta, ele chora, porque ele não sabe o que está acontecendo. Mas quando o homem se aproxima de Deus e ele começa a entender o profético, a sua alma, mesmo diante de uma terra arrasada, Israel, quando retornou, a terra estava arrasada. Sim. Os muros destruídos, portas queimadas, as casas inabitáveis, mas havia uma alegria, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que livrou da mão da Babilônia, que tirou-os da Babilônia, os daria a condição de restaurar a sua terra. Então o homem, quando ele se aproxima de Deus, ele entende o profético. A igreja que entende o profético, ela está glorificando nessa hora. Aleluia. Trazendo para os nossos dias, pastor Carlos Alberto, Deus pode restaurar a sua família. Talvez você, por um momento ou outro, perdeu sua família, mas Deus pode restaurar. Deus pode restituir seu casamento. Deus pode restituir a sua relação com seus filhos. Deus pode restituir o seu trabalho. Deus pode restituir a sua saúde. Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. E nós estamos aqui, é importante lembrar e falar isso, nós não estamos aqui falando, simplesmente transmitindo informações. Não. Nós estamos contando uma história que foi real, que é a história de Deus intervindo na vida de um povo, do povo de Israel. E que nessa manhã, esse mesmo Deus que está vivo, pode intervir na sua vida, na sua história. Você que está ouvindo a Rádio Manaim nessa manhã, pastor Carlos Alberto, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Cléber, paz do Senhor, todos os pastores que estão conosco nessa manhã. É muito interessante que a palavra fala assim, ele vai andando e chorando. A importância de não parar. Sim. Porque a palavra fala que eles confiam no Senhor, né? Serão com muitos do Senhor que não se abala, mas permanece. Então as batalhas, elas são constantes, né? Eles plantavam mais nos vales. No vale fala das grandes batalhas, né? Mas o alimento ali eles tinham. Né? Então era sempre a confiança é fundamental, né? De você saber que Deus vai operar. Então a preciosa semente aqui, quer dizer, é gerar uma riqueza, né? Se é preciosa, vai gerar algo, sim, uma riqueza maior. Recompensa. Uma recompensa, tem uma recompensa. Então o homem que confia em Deus, ele vai ter a recompensa, ele vai ver sendo restaurada a sua casa, sua família. Quantas experiências, né, nós conhecemos de irmãos que voltaram, né, com alegria. Até os problemas que se passaram ficam para trás, se esquecem daquilo. Por quê? Porque o que importa para eles é o presente. É aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus operou, que Deus prometeu e se cumpriu. O nosso Deus é um Deus não só de promessa, ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, quando o Senhor promete algo, confia, continua andando, né? Vai, planta a sua semente. Mas é impossível. Não é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, planta a sua semente, né? Vai, aguarde no Senhor, tenha paciência. A palavra fala assim, na vossa paciência, possuir a vossa alma. Então, na paciência que tiver, o Senhor vai operar. Perfeito. Pastor Mauro Brito também nos dando a honra de tê-lo conosco nessa manhã aqui. Pastor, seja muito bem-vindo. O salmista diz assim, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Você já esteve lá em Israel, pastor? Não, infelizmente não. Não, já esteve na China, próximo. Na Índia, Japão, Coreia. Kuwait. Já esteve Iraque, ao redor, né? Golfo Pérsico. Embora agora não seja um bom momento para ir, Israel. Mas o Negueb, ele não tinha vida em si mesmo. É um deserto, isso, né? E torrões, ele não tinha vida em si mesmo, mas ele dependia das chuvas que desciam dos montes. É isso que eu quero abordar com o Senhor. Nós, cristãos, nós também não temos vida própria. Dependemos do poder do Senhor. Exatamente. Não é? Dependemos do poder que vem, aquele poder que vem sobre os montes, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Então, só Deus pode nos tirar desse cativeiro, porque a palavra fala assim, quando o Senhor trouxe, a palavra trouxe aqui no hebraico é virar, fazer de novo, é mudar de ideia, é mudar de posição. Transformar. É uma guinada, né? E do cativeiro, eu falo de uma prisão. Muitos nessa hora estão presos a vícios,
presos a sonhos, a sua razão, a desejos para essa vida. É por isso que a gente usa a palavra converter, né? Exatamente, a Converte. conversão. Isso. Né? Mas só Deus pode nos tirar desse cativeiro, dessa terra. Só Ele pode nos tirar e levar-nos para Jerusalém celestial. Exatamente. Não há outro jeito. Só Deus pode restaurar a nossa vida. A vida que nós tínhamos antes. Mas, Kleber, eu não tinha. Não, calma. É porque Deus nos criou para sermos eternos. A nossa alma, ela foi criada para ser eterna. E a nossa alma deseja voltar ao início. Ou seja, voltar de onde ela nunca havia saído, deveria ter saído. Exatamente. E justamente por isso que é apenas o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem, né, do pecado, que ele é pecador, né, da justiça de Deus, que é por Jesus, né, e do juízo, que está já estabelecido. Uhum. Né? O juízo de morte para aquele que não crê e o juízo da vida para aquele que crê. Então, o levar a preciosa semente, eu estava vendo aqui na definição a palavra nassá, que é usada tanto naquele que leva, que é nassá, e aquele que traz, também é a palavra nassá. São duas palavras idênticas. E ela tem uma conotação muito ampla. E ele diz assim que algumas aplicações dessa palavra falam de aceitar, de avançar, de levantar, de ser capaz de suportar, de padecer. Né? Então, aquele que consegue suportar a preciosa semente, né? Aquele que consegue levantar, aquele que consegue... realmente não é uma coisa apenas no português parece assim alguma coisa mais leve, de levar, mas a palavra ela é mais forte, de realmente suportar, né? E suportar aquilo que o Espírito Santo ele está realizando nessa hora, e o convencimento, de ser convencido pelo Espírito Santo, né? Ser convencido pelo Espírito Santo, porque o Senhor, ele está falando, né? Essa semana até em várias mensagens eu falei isso para a igreja. A voz do Espírito está sendo ouvida sobre toda a terra. Maravilha. A voz do Senhor está sendo ouvida. Quem tem ouvidos, aí vem, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Agora, isso está acontecendo, né? A guerra em Israel, a guerra na Rússia está acontecendo para que ninguém tenha excusas, para que ninguém se desculpe, não haja desculpa. Eu não ouvi falar de guerras, eu não soube que estava acontecendo alguma coisa diferente no mundo, eu não sofri a violência do mundo, eu não vi o desamor, eu não vi as pestes. Não há desculpas. Todos viram as pestes. Todos estão tomando conhecimento das guerras. Todos estão sofrendo com a violência e o desamor, para que realmente não haja nenhuma desculpa. E a palavra, ela tem sido suportada por aqueles que creem, né? Porque nós estamos indo às ruas para dizer: Jesus voltará, Jesus salva. Você tem uma oportunidade para receber salvação na sua vida. E nós muitas vezes saímos em situações difíceis, deixando filhos, esposa em casa doentes, né? São enfermos, situações no local de trabalho, né? Ajustes na agenda, no horário, uma viagem que ia ser feita não vai ser feita por causa de uma evangelização. Nós teremos trombetas e festas. Então, estão todos ali se ajustando para que os molhos eles sejam. E os molhos para nós é salvação de vidas. São vidas que estão necessitadas realmente. E dessa palavra nós estamos proclamando isso, né? Levando e suportando essa preciosa semente para que na volta o retorno seja dado pelo Senhor, né, para as nossas vidas. Não só na vida da igreja, como o pastor Adriano falou,
que é o nosso... para o que nós estamos aqui, né? A nossa vida, a vida do ministério é isso, mas também para a nossa vida particular, porque o Senhor, ele traz a recompensa para cada um daqueles que se dedicam. Nós estamos no mês da dedicação, né? A nossa oferta voluntária ao Senhor. Então, todos aqueles que se dedicam, aqueles que suportam, aqueles que padecem pela palavra, todos esses recebem o suporte do Senhor, a recompensa do Senhor. Isso está na palavra. O texto que foi lido hoje, ele fala exatamente sobre isso. Todos aqueles que realizam a obra do Senhor têm a sua recompensa já escrita, estabelecida no estatuto aqui, né, que foi escrito, né, há muito tempo, a ordem do Espírito Santo. Né? Perfeitamente. E eu gostei que o pastor falou aqui sobre levar a preciosa semente, né? Levar, que é suportar. A palavra suportar também no hebraico, ela tem um conteúdo de você se colocar debaixo de uma carga para servir de apoio. Então, suportar isso, é transportar, né? Transportar a palavra, semear. Pastor Mauro comentou, Kleber, eu lembrei do que Jesus falou em Lucas. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, encaixa bem até no que a palavra representa, o suportar, o carregar, né? Então, assim, Jesus deixou claro, olha, eu darei a salvação, mas você tem que negar, todo dia você vai ter que negar a si mesmo e você vai ter que carregar essa salvação, né? Até que chegue o dia que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Mas até lá, da mesma maneira que o Senhor carregou a cruz por aquele caminho, né, que não era dele, nem o caminho nem a cruz era nossa, mas ele tomou o nosso lugar, ele deixa essa mensagem: ó, quer vir após mim? Venha, mas negue a si mesmo e tome a sua cruz, carregue a sua cruz, suporte a sua cruz, transporte a sua cruz. Perfeitamente. E a palavra aqui, semear, tem o sentido de fecundação. Olha que coisa gloriosa no hebraico. É você fecundar. A semente, ela irá fecundar, ou seja, ia germinar, trazer vida, enfim. Isso é transportar, é semear. Ele diz assim: voltará sem dúvida. Sem dúvida, certamente. É uma super ênfase, né? Sem dúvida, certamente. Queridos, são 7h12. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo aqui, mas é importante lembrar que estes salmos, ele nos mostra que aqueles que se sentem sem esperança, né? O salmo mostra que há esperança em Deus. Pior que seja a sua situação neste momento, Deus tem poder para transformar sua vida e mudar a circunstância, seja ela qual for. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu
meu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Estamos apresentando Bom Dia Manaim. Rádio Manaim. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. www.radiomanaim.com.br. Realizando a obra do Senhor Jesus. Acompanhe na Rádio Manaim o quadro Fontes da Vida. Fontes da Vida é uma abordagem do livro de Provérbios de Salomão, versículo a versículo. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Fontes da Vida, todas as terças e sextas, às 18h20. Ouça aqui. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está precisando de oração? Na oração, encontramos a resposta do Senhor Deus para as nossas petições. É quando temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Queremos orar por você. Basta ligar agora mesmo para o número 0800 707 3076. A ligação é gratuita. Ligue 0800 707 3076. Ligue agora mesmo. Deus tem uma bênção para a sua vida. Rádio Manaim. Meu amado
Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, estamos de volta, hein? Hoje é aniversário do Luiz Carlos Gomes dos Santos, nosso querido irmão que mora ali em Tucum, Cariacica, pertinho de Itacibá. Está completando, tá um jovem, né? 57 anos de vida, recebendo o abraço da sua esposa, a irmã Maria Luísa, e claro, nossa aqui também, da Rádio Manaim. Eles estiveram aqui quarta-feira passada nos Chamados para Servir, contando a experiência de vida deles. Falar em Chamados para Servir, hoje, quarta-feira, teremos Chamados para Servir e vamos entrevistar hoje o pastor João Carlos Braga e a sua esposa, a Bárbara. Estarão aqui contando a experiência de vida deles, como foi o chamado para servir de cada um deles, como Deus os chamou para essa obra, os chamaram, né, para essa obra. E, enfim, vamos contar muitas histórias aqui hoje, pastor Mauro Brito. Benção. Que maravilha. Vai ser uma benção. Eu quero convidar você que está em casa a ouvir, a participar, a interagir conosco a partir das 8 horas da manhã aqui nos Chamados para Servir, tá bom? Daqui a pouquinho, não perca. E vai estar também no YouTube para você ver, né? Para sempre aí, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos irmãos lá de Campina Grande da Paraíba. Hoje é feriado lá na cidade, tá todo mundo ouvindo a Rádio Manaim. E eu já tô mandando um abraço aqui pro meu querido diácono Daniel de Campina Grande, tá bom? Campina Grande está completando hoje 159 anos. Então um abraço a toda a comunidade de Campina Grande, aos nossos irmãos e também a Igreja Cristã Maranata, os queridos que estão acompanhando a nossa madrugada e pós-madrugada também, tá bom? Um abraço aqui também à irmã Sueli, que está lá em Brasília, e aos irmãos que estão enviando mensagens aqui, vou ler todas aqui, tá bom? A irmã Ana Paula de Realengo, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, diz assim: Kleber, assim como a pérola é formada dentro da ostra, o Senhor Jesus também nasce em nossos corações através das nossas experiências. As lutas fazem parte do processo. É isso mesmo. Isso. É perfeito, é isso mesmo, irmã. Precioso. Tá bom? Isso, perfeitamente. Deixa eu me despedir aqui do pastor. Aliás, a irmã está cobrando aqui, assim: Kleber, vocês não falaram ainda que hoje é culto das servas. Então, vou falar. Hoje é culto das servas, quarta-feira, né? Às 7h30 da noite. Esse culto maravilhoso. E é mesmo. É mesmo. As irmãs. Uma grande bênção. Trazem uma mensagem maravilhosa. Então, hoje, procure uma igreja cristã Maranata mais próxima da sua casa, mais perto de você. Mas, Kleber, eu não sou servo, eu sou homem. Não tem problema. As irmãs estarão dirigindo. Mas o culto é para todos. Não é isso? E você é o nosso convidado. Você pode ir, você vai receber uma bênção, tá bom? Pastor Enéas, obrigado por ter vindo aqui essa manhã. E uma honra para nós receber aqui o querido pastor. Leve o nosso abraço aos irmãos lá da região do Senhor que estão lá levando a preciosa semente. Amém. Todos os dias. Amém, Kleber. Mais uma vez eu quero dizer a minha alegria de estar aqui com os pastores participando desse momento. Eu quero deixar aqui meu abraço para os irmãos lá das igrejas no qual eu reúno e dizer o seguinte: a palavra que foi traga essa manhã, Cleber, ela não menciona o valor da semente, né? Mas trata como preciosa. E para nossa reflexão, hoje o homem ele tem colocado valor em muitas coisas. O tempo onde o homem é muito material, né? Materialista, mas o grande detalhe precisamos entender qual é o valor da nossa salvação. Qual é o valor da sua salvação? Qual é o valor da sua alma? E queremos dizer que é necessário nós fazermos essa reflexão. A nossa salvação ela foi comprada com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Então precisamos valorizar esta bênção, a bênção da salvação. E quero dizer para os irmãos que estão participando conosco, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém, queridos. Deixa eu mandar um abraço ao pastor Vilmar. Pastor Vilmar, ele tá indo para Valadares também? Rapaz, encontrei com o pastor Ricardo lá, hein? Diz assim: olha, vou estar na igreja 13 de maio em Valadares. Contar uma experiência aqui, Kleber. Ele diz assim: eu estava separando alguns livros para levar nessa viagem para Valadares e estava pegando os livros. E assim que eu estava colocando alguns livros na mala, né? Você falou aí sobre o maná diário.
voltei rapidinho, peguei lá o Maná Diário e botei na lista. Melhor livro. Não é? Melhor livro. Aí ele botou assim, rapaz, eu tinha passado e não tinha visto o livro, voltei na hora e peguei. Amém, glória a Deus. É um reforço maravilhoso. Um abraço, pastor Vilmar. Obrigado, é boa, né? Não é? Abraço, querido. Um abraço também à nossa irmã Fátima. O esposo dela está trabalhando em Porto Alegre. Ele é militar do Exército. Ele está em Porto Alegre. Deve estar ajudando lá os irmãos lá, a comunidade, né? Mas ele está temporário só, né? Temporário. Ele tá em Garanhuns, né? E ela tem Garanhuns, Pernambuco, né? E ela disse assim, Kleber, glória a Deus. Deus é o sol da justiça que nos aquece e nos fortalece. Nos faz instrumentos para sermos bênçãos em todo tempo e em qualquer circunstância. É isso mesmo. Ó, é Deus quem procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade. É isso mesmo. Um abraço, irmã Fátima. Obrigado pela participação, tá bom? E um abraço aqui à nossa irmã Sônia, lá da Paraíba também. Diz assim, Kleber, hoje é feriado aqui. Tenho certeza que muitos que não podem ouvir a madrugada em dias normais, hoje tá todo mundo ouvindo vocês. Ah, que bom. Um abraço ao nosso povo aí de Campina Grande, na Paraíba. Obrigado pelo carinho. Pastor Adriano Erlacher, obrigado pela vinda aqui também nessa manhã, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor Kleber, muito bom. É um bálsamo aqui, nível, o alimento, a palavra do Senhor na nossa vida. E desejo a todos que tenham uma excelente e maravilhosa quarta-feira e que possamos, né, levar essa semente, essa preciosa semente no coração. Amém. A muitos, né, nesse dia. Quero pedir aos irmãos aqui oração pelo senhor Devair. Ele é um diácono de Vila Velha 1, é um companheiro zeloso, né, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. Ele se encontra no Hospital Santa Rita, ele está com um problema no coração e está na UTI, então precisa das nossas orações. Ele, Dona Catarina, sua esposa, a família, né, está passando uma situação muito delicada e estamos orando, né, para que o Senhor possa reverter esse quadro e ele possa voltar para casa. Então peço oração pelo irmão Devair. Um abraço especial à Igreja de Vila Velha 1 e aos irmãos aqui e que o Senhor possa nos abençoar esse dia. Amém, pastor Adriano Erlacher. Lembrando da nossa irmã jovem, Maísa, que eu pedi aqui no início. Ela tem uma doença autoimune. Vamos orar por ela também e peço a você que ore por ela. E também pela irmã Magali e seu esposo, Jorge Gomes, completando hoje 37 anos de casados, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, diz a irmã. E ela disse assim, olha, um grande abraço a todos vocês, ao pastor William. E ela mora num lugar, o nome do bairro que eu achei interessante, o nome do bairro que ela mora. É lá em Niterói, né? O bairro Engenhoca. Engenhoca. Um abraço a vocês, parabéns também pelos 37 anos de casado, tá bom? E também um abraço aí ao seu filho, Wesley, filho do casal, né? Ela disse assim, Kleber, por enquanto, eu gostei disso, é verdade. Por enquanto ele se encontra desviado da presença do Senhor, mas Deus tem uma promessa para ele. É glória isso a Deus. mesmo. Amém. Não deixe de levar a preciosa semente todo dia no coração dele, todos os dias. Orar por ele, certamente ele voltará e receberá a sua recompensa. Pastor, deixa eu chamar aqui o pastor Carlos Alberto, que vai estar orando, né, daqui a pouco. Então deixa eu me despedir aqui do diácono Anderson. Querido, obrigado por estar aqui conosco, pela visita aqui. É sempre uma honra, sempre uma alegria receber o querido companheiro que agora mora em Santa Teresa. Isso aí. Pertinho daqui, dá o quê? 80 quilômetros, 100 quilômetros menos? De Vila Velha sim, da Serra dá 66, 65. E aí tá o quê? 180, 200 acima do nível do mar lá? Não, tá um pouquinho mais. Deve estar uns 600. Lá em cima, né? Porque a rampa de salto que tem fica 900. Então lá tem uma rampa lá, então 900. Então é 600 metros acima do nível do mar. A cidade deve ficar isso aí, 600. Já tá lá perto da nuvem. nuvem. Na vida geograficamente. Geograficamente cresceu na vida, é isso mesmo. Uma cidade belíssima. Muito boa. Leva o nosso abraço à irmanice, a Bela e o Isaac. Isaac deve estar na escola uma hora dessa. Isaac 220. Já descobriu onde desliga ele? Ainda não, eu falei que ele, como é novo, ele já veio com recarga solar, só pode, bateria solar, pegou um sol, ele recarrega, mas glória a Deus. Graças a Deus. Agradecer novamente poder estar presente aqui, né, a mesa, realmente, como o pastor falou, o pastor Adriano, é um banquete, é um maná, né, e a nossa alma agradece, né, e às vezes nós não estamos aqui para contribuir, nós estamos aqui para receber, né. Nós recebemos aqui mais até do que aqueles que estão nos ouvindo,
Né? Para quem olha de fora, acha que nós viemos trazer alguma coisa. Ao contrário, nós estamos levando esses molhos, esses seixos já, essa fartura que o Senhor tem nos dado aqui. Então, agradecer mais uma vez por estar aqui. Mandar um abraço, né, como você falou, para a esposa, para a Nice, para a Bela, para o Isaac. Essa hora tá um silêncio lá em casa, tá todos os dois na escola, então que maravilha, hein? É a hora que Nice consegue fazer tudo que ela precisa pela parte da manhã. Né? Então, mandar um abraço para eles. E eu gostaria, Kleber, só de dar um recado rápido aqui. No próximo dia 22, nós teremos a evangelização das classes, crianças, intermediários e adolescentes, que vai ocorrer na Igreja Santa Teresa 2, no bairro Vila Nova, a igreja a qual nós estamos frequentando, né? E convidar a todos, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, a estarem conosco lá. Vai ser um domingo, às 17 horas, em Santa Teresa. Bairro Vila Nova. Isso, então assim, já está tudo preparado para receber os irmãos, né? E para a gente vai ser uma grande alegria poder contar com aqueles que estão ali ao redor. Nós vamos fazer um trabalho evangelístico ali, né? Então, com certeza, sementes haverá ali, serão lançadas e o Senhor dará uma grande bênção. Amém, então, querido. Deixar esse recado e, mais uma vez, agradecer e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. A irmã Fabiane, que mora em Roselândia, Barra Mansa, no Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, eu gostei que ela falou isso. Ela falou assim: olha, o texto traz uma promessa para aqueles que levam a semente. As provas não podem nos parar. Não podem. A ordem do Senhor para Israel era: Moisés, diga ao povo que marche. A obra é dinâmica e precisamos caminhar. O Trombetas e Festas é um chamado do Espírito para o povo de Deus. O texto em Coríntios nos confirma isso. 1 Coríntios 15, 57 e 58. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Gostei dessa colocação. Obrigado, minha irmã Fabiane, aí de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Pastor Mauro Brito, que vai estar viajando agora, semana que vem, né, pastor? Vai para o sul do país. Isso. Depois vai para o centro-oeste. Isso. Depois vai para onde? Volto para cá. Nós vamos estar em Foz. Inclusive, a gente vai chegar no dia do batismo. Vai ter um batismo lá em Foz, Iguaçu. E a igreja de Cidade do Leste, que é do outro lado, e no Paraguai também vai estar fazendo aniversário, né? Mais um ano de consagração ali. E nós vamos estar lá com os irmãos no domingo à noite, Cidade do Leste. E depois, na segunda-feira, a gente segue para Mundo Novo. Que é em Campo Grande. Até Mato Grosso do Sul, né? Fronteira com o Paraguai também. Vamos a serviço. E retornamos no final do mês. Né? Amém. Por aqui. Então, vamos estar lá com os irmãos nesse período aí. Né? E agradecer aos irmãos que mandaram mensagem, a irmã Cristina, a irmã Fátima, a irmã Célia, que pediu oração pelo filho dela, o Francisco, que está aniversariando e também está passando mal, né? E os irmãos ali da igreja do Jabô, né? Nós vamos estar também, vamos ter o nosso evento de crianças no dia 22, 23 e no dia 29, né? Dia 22, crianças, 23, intermediários, dia 29, os de adolescentes. Vamos estar ali. Certamente o Senhor tem uma grande bênção para todos nós. Citar aqui o que a irmã Cristina Patrício também mandou uma contribuição lá de Minas. Ela falou assim que esse salmo, falando sobre esse salmo nos enche de esperança, porque ele nos consola, porque muitas vezes nós vamos chorar pelos embates da vida. Pode nos frustrar, mas as nossas lágrimas com louvor e adoração serão sementes pelo caminho que vão debaixo de uma promessa. Certamente nós teremos a recompensa do Senhor. É o nosso Deus que estrutura e que nos dá a sua bênção. Mas deixa eu aproveitar que o senhor está aqui. Ivanir Carvalho, lá de Santos Dumont, Minas Gerais, deixa uma pergunta aqui, então vamos responder, né? Ele diz assim: Kleber, eu queria perguntar aos pastores aí da bancada, o texto quando fala assim, olhai para Jerusalém, porque eu queria aprender mais sobre essa passagem e que maravilha é essa, olhar para Jerusalém, que Deus vai nos revestir de poder.
por favor, pastor, explicar para Ivanir deve ser irmã, né? Ivanir, pode ser homem, pode ser mulher, né? Ivanir, nosso irmão ou nossa irmã lá de Santos Dumont. Esse texto, quando fala de olhar para Jerusalém, o que significa, pastor? Respondendo aqui. Olhar para Jerusalém fala de olhar para o alto, quando o Senhor diz, olha para o alto, olha para a bênção que o Senhor tem em Jerusalém. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, sofrimentos, aflições aqui, e muitas pessoas estão sem nenhuma esperança, né? Por quê? Porque elas não têm Jerusalém, e aí nós estamos falando de Jerusalém celestial, a bênção da promessa do Pai, aquilo que o Pai tem para nós. Todas as vezes que nós olhamos para a promessa, as lutas, as enfermidades, as dores daqui dessa vida, elas são secundárias, porque o que nós queremos é estar em Jerusalém, nos braços do Pai, no local de adoração. Então isso consola a nossa alma, é isso que nós devemos buscar o tempo todo, olhar para Jerusalém. A casa do grande rei, né? A casa do grande rei. Se voltar para lá, né? Se voltar, você vê ali como local ali de acolhimento, de seguro, né? Um local seguro. É a segurança, é a nossa esperança, seguro, né? esperança. Só relembrando aqui, o irmão Ivanir é irmão, é obreiro. Ele mandou aqui, é obreiro, tá? E o texto, Salmo 122, diz assim, verso 6, né? Diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. O Senhor está aqui, é uma ordem. Ele não está falando assim, ó, se você quiser, você ora. Não, ele não está falando, ele está falando assim, orai. É uma ordem. Está no imperativo aqui. Então ele diz, prosperarão aqueles que te amam. É uma promessa. Tá igual aquele versículo que fala assim, obedecer seu pai e sua mãe, né? Se você obedecer, vocês terão os seus dias prolongados sobre a terra. Então é um mandamento com promessa. Então, é uma ordem do Senhor, orar pela paz em Jerusalém. Se você fizer isso, Deus vai prosperar a sua vida em todos os sentidos. Tá bom? Muito bem, queridos. Ponto final? Sim, ponto final. Mas eu vou pedir o pastor Carlos Alberto, já me despedindo aqui do pastor, agradecendo também a vinda dele aqui nessa manhã. E assim que ele terminar os abraços, vou pedir que após a vinheta, pastor Carlos Alberto, se você esteja orando aqui pelos nossos irmãos, encerrando, botando um ponto final no pós-madrugada de hoje, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor mais uma vez, né? E agradecer a companhia dos irmãos aqui e mandar um abraço para as igrejas ali de Morro do Meio, qual estão responsáveis ali. E temos irmãos que estão participando nessa hora desse período. E lembrar os irmãos para que não desistam, né? A esperança não pode morrer no coração do irmão. Perfeito. Mas é continuar caminhando, nós estamos ali com trabalho e Deus vai dar vitória. Amém. Temos nossos enfermos, temos nossos problemas, mas nós temos o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E só uma observação, Kleber, a contribuição das irmãs é muito preciosa, né? As irmãs fazem algumas colocações assim que enriquece muito né, esse momento aqui. Então um abraço para as irmãs que participam aí e para que não venha faltar a presença do Senhor. Perfeito. Só lembrando que ali no Morro do Meio, Porto Santana, ali está sob a jurisdição do pastor Carlos Alberto e pastor Humberto, né? Humberto tá... Ninguém entra e ninguém sai sem falar com você. Humberto tá ali no bairro Aparecida, né? Isso, BA1, BA2. Bairro Aparecida. O senhor tá ali no Retiro Saudoso. O Humberto tá bairro Aparecida e Retiro Saudoso. Tá com duas igrejas. Perfeito. E eu tô Morro do Meio 1 e 2. Isso, pertinho de Porto Santana ali, pertinho. Já descendo para Porto Novo. O local é maravilhoso. Isso, nossos irmãos queridos ali da região. Vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Meu Senhor, nós, acima de tudo, glorificamos o Teu nome. Por permitir que mais um dia pudéssemos despertar e saber que estávamos na Tua presença. Glória a Jesus. Louvamos o Senhor por tudo e suplicamos, Senhor, que possa abençoar todos os nossos irmãos. Aqui estão enfermos, o irmão Devair, a Maísa, o Francisco, tantos outros, Senhor, que nesta hora necessitam do socorro do Senhor, estão no leito hospitalar ali, Senhor, passando por momentos difíceis, mas que não venha faltar a presença do Senhor para consolar os corações, para direcionar os tratamentos necessários.
para que teus servos, acima de tudo, venham testemunhar do Senhor. Guarda, Deus, as famílias nesta hora e que possamos ter um dia abençoado. Aqui estão se deslocando para o local de trabalho, para as escolas, Senhor. Coloque tuas mãos, abençoe, que estão nos seus lares, que não venha faltar assim a tua presença. Nós oramos, pedimos assim a tua bênção, Senhor. Gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.